Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, o nosso maravilhoso e querido Salvador. Espero que todos estejam bem, felizes, na paz do Senhor Jesus e que haja abundância de saúde em todas as famílias do Pará, do Brasil e do mundo. Porque nós temos que compartilhar a fé. A fé, ela não é um ato de derrota. A fé, ela é um ato de superação. Diz a Bíblia que pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, pela fé, eu estou gravando este vídeo para postar no meu canal no YouTube, na minha página virtual, que é a página Chame por Ele, e também no meu canal no YouTube, que é o canal Pastor Tom Brasil. Tom com N e Brasil com Z. E também vai ficar para você nos acessar também no nosso Facebook, ok? E nesta oportunidade eu quero trazer uma reflexão a respeito da família. Falar um pouquinho do conceito família. Falar um pouquinho do conceito esposa. Falar um pouquinho do conceito marido e filhos. É sobre esses assuntos que estaremos transcorrendo no decorrer desta gravação, da qual eu estou fazendo e é de minha responsabilidade. E que daqui a pouco já estarei compartilhando na internet com todos os nossos internautas e principalmente aqueles que têm acesso ao YouTube, porque vai estar disponível no YouTube esta gravação por tempo indeterminado. E você pode nos acessar no canal do YouTube, Pastor Tom Brasil. Tom com N, Brasil com Z. Brasil 2 vezes. É o nosso endereço no canal do YouTube, Pastor Tom Brasil. E esta gravação com certeza vai estar disponível lá para todos os nossos internautas acessar este conteúdo maravilhoso de grande proveito para todas as famílias do Pará, do Brasil e do mundo. Eu sou o Pastor Tom Brasil e tudo aquilo que irá ser gerado nesta gravação é de nossa inteira responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Quero falar, nesse instante, de um assunto importantíssimo para os casais, para o homem e para a mulher. Eu estou me referindo aos casais heterossexuais, homem e mulher. E o texto sagrado, para basear a minha reflexão, que eu irei fazer nesta gravação, se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, mais precisamente no capítulo de número 3, e no versículo de número 18. Versículo de número 18, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e versículo de número 18, fala desta forma: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Repetindo novamente este lindo e maravilhoso versículo. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Esse texto sagrado, ele vem refutando, ele vem enfocando a família, e em especial a esposa. Diz o texto: vós, mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos, como também vós sujeitai-vos ao Senhor. Está sujeito a uma força superior? Está sujeito a alguém? Se sujeitar, se submeter a uma ordem, significa você se dispor da sua força, do seu egocentrismo, para satisfazer a outra pessoa. O texto sagrado diz
A palavra do Senhor nos orienta especialmente as mulheres que são casadas, a viverem em sujeição aos seus próprios esposos, marido, como também elas se sujeitaram ao Senhor. Aí você pode se perguntar, mas pastor, como então será isto? A sujeição da qual o Senhor Deus de Israel se refere no livro de Colossenses, capítulo de número 3 e versículo 18, é uma sujeição espontânea, uma sujeição natural. A pessoa automaticamente se submete à ordem do seu cônjuge para satisfazê-lo e, além de tudo, obedecer uma ordem divina. Porque essas palavras das quais estão escritas no livro de Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 18, essas palavras são do Senhor Jesus, são de Deus, do qual Ele enviou a todos nós, em especial a todas as mulheres que são casadas, que vivem e têm um esposo, um marido, um companheiro, um cônjuge. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, mulheres, aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Hoje, uma das disparidades grandiosas, por conta de tantos e tantos divórcios que são solicitados junto ao fórum, à promotoria pública, são provenientes da falta de sujeição, da falta de organização no lar. A Bíblia, ela traz um texto sagrado dizendo, em Gênesis, que Deus ele fez o homem para governar e não para ser governado. Deus colocou o homem como cabeça e não como cauda. O homem tem dentro de si esse instinto, essa qualidade dominante. Todo homem, ele é dominante. E isso não provém do ato de machismo, nem tampouco do homem. Isso está impregnado no coração, nos neurônios, no DNA do homem. No momento em que Deus, ele decide gerar no ventre materno uma criatura, e ali ele decide que aquela criatura que está sendo gerada ali vai ser um homem. A partir desse momento começa a se elaborar, a crescer dentro daquele ser ali dos neurônios, do coração, as características principalmente dominantes do homem, que é natural de todos nós homens, do qual diz a Bíblia em Gênesis que Deus ele nos fez, nós homem, ele nos fez segundo a sua imagem. O homem, ele tem a imagem de Deus. Claro que sem desmerecer as mulheres, porque as mulheres são preciosas. A Bíblia diz que Deus, ele fez com que Adão tomasse um sono de uma longa duração, e da costela de Adão, Deus fez uma linda esposa e a entregou a Adão. O homem, a mulher, quando ambos se casam, o homem é aquele que passa a ser responsável perante as autoridades do nosso país, do Brasil. É ele que passa a ser responsável pela esposa, pelos filhos, pela família, nas mais alta instância das leis e das instituições que regem a vara da família. Mas no momento de cada um de nós, daqueles especialmente que são casados, ver quem é e qual posição ocupar e aonde eu vou estar, como é que eu vou agir dentro do meu lar, é isso aí que tem causado a maior disfunção familiar conjugal, por conta que existe
em muitas famílias, em muitos casais, existe a disputa pela autonomia no lar. Hoje, na sociedade moderna que nós estamos vivendo, essa revolução, que nós chamamos de revolução feminista, que aconteceu nas décadas de 70, a revolução da Jovem Guarda, aonde a mulher, ela quis em qualquer instância se equiparar em tudo por tudo com o homem. Mas Deus, Ele fez e colocou uma ordem. Homem é homem. Ele só fez macho e fêmea. Ele não fez um terceiro ser coberto de autoridade superior ao homem e que fosse um ser mais especial que o homem. Esta ordem, ela vai seguir enquanto existir ser humano na face da terra, porque é uma ordem divina. E Deus, Ele fez o homem em primeiro lugar. O homem, ele tem a sua primogenitura, criada e dada, ortogada pelo Criador. O primeiro ser racional e humano que passou a existir na face da terra, lá no Gênesis, lá no paraíso do Éden, foi o homem. E Deus criou todas as coisas, é o que diz no livro do Gênesis, capítulo de número 1 a seguir. Diz que Deus criou todas as coisas, porém, não havia um ser especial mais do que os seres irracionais, que são os animais. Não tinha ninguém para cuidar daqueles lindos jardim, que era o jardim do Éden. E ali diz a Bíblia que Deus, Ele decide fazer o homem. E Ele buscou a matéria-prima, da qual foi o barro, o pó. E ali Ele começou a esboçar aquele boneco, ali comparando-se com a sua própria imagem. Deus começa com as suas próprias mãos amassar aquele barro, deve ter colocado uma água destilada, uma água mineral, para poder diluir aquele barro, amassar, triturar aquele barro, preparar, misturar bastante, e ali ele começou a esboçar, a esculpir um boneco de barro. Fez imenso. Eu posso até imaginar pela fé que o primeiro homem que Deus criou, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança, Adão, este primeiro homem, talvez ele tinha a estatura, aqui na minha linha de raciocínio, eu posso imaginar que Adão, ele deveria ter 1,80 m, 1,90 m, por aí assim. Digamos que Deus, aí ele esboçou, diz a Bíblia em Gênesis que Deus esboçou um grande boneco de barro. E ali ele olhou para aquele boneco de barro que estava naturalmente, acredito, no chão. E ele olhou e falou: façamos então. Ele não estava sozinho ali, o Criador, estava presente Jesus Cristo, porque está no plural esta palavra. E façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso está registrado no livro do Gênesis. E então, diz a Bíblia que ali Deus, depois de terminar aquele boneco de barro, segundo a sua própria imagem, ele fez, colocou as narinas, colocou os olhos. Deus é igualzinho o homem. Deus é igualzinho eu e você. Porque a Bíblia garante isso, que Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E Deus, ali, depois de aquele boneco ter sido acabado, terminado, diz a Bíblia que Deus, ele sopra nas narinas daquele boneco. E ali, boneco feito de barro ali, não para ser adorado, mas para ser a imagem e a semelhança de Deus. E diz a Bíblia no Gênesis que Deus, ele soprou nas narinas daquele boneco. E ali, o fôlego de vida penetrou dentro daquele boneco de barro, que se pôs de pé, de um dado momento para o outro, de uma forma espantosa, Contando isso, muitos incrédulos e céticos não acreditam na história bíblica. Os críticos
da Bíblia jamais acreditam. Acho que isso aí é sem pé e sem cabeça. Mas eu creio na Bíblia Sagrada, porque ela se cumpre na minha vida, todos os dias, todos os momentos. E então ali, aquele boneco, após ter recebido o sopro de Deus, que é o fôlego de vida, que foi inserido naquele boneco, através das narinas, e tanto prova que os médicos recomendam. Os médicos hoje, nos dias modernos, recomendam que a melhor respiração para inalar é nós respirarmos pelo nariz, pelas narinas. Porque o nosso nariz, ele tem muitos pelos dentro, e isso serve como uma espécie de crivo. E foi por aí mesmo que Deus, ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e ele se pôs de pé. E então, o primeiro homem, o primeiro ser racional, ele foi criado. E então, o homem, ele não é mais especial que a mulher. Nem a mulher é mais especial que o homem. Mas o homem, ele tem o poder e a autonomia de dominar o mundo, porque Deus entregou todas as coisas nas mãos do homem, para que ele viesse dominar a família, a igreja. Deus deu o poder da primogenitura a todos os homens. Aí ele vem botando ordem nas famílias, principalmente muitas famílias de hoje, que vivem em desordem. Ninguém sabe quem manda no lar. Se é a esposa ou se é o esposo. Se é o esposo ou se é a esposa. Por quê? Porque não tem Deus no meio daquele casal, daquela família. As leis de Deus não existem. Eles querem seguir segundo as suas leis ideológicas, as suas leis na astrologia. Mas o texto sagrado que se encontra aqui, do qual eu tenho um grande respeito pela palavra de Deus, aqui no livro de Colossenses, capítulo 4, diz, e versículo 18 diz: vós mulheres, estáis sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Isso aqui é uma ordem de Deus. Deus, ele quer o bem das famílias. Por conta dessa falta de sujeição, dessa rebeldia que paira na vida de muitas mulheres que não querem se sujeitar às ordenanças dos seus maridos. Por isso, muitos maridos acabam indo embora de casa, se separando e não querendo mais ter relacionamento com mulheres. Muitos acabam ficando eunuco, outros acabam decidindo se tornar homossexuais. Não tem nada contra. A Bíblia não aprova esses tipos de comportamento. A Bíblia condena as atitudes do homossexualismo. Mas eu, em particular, não tenho nada contra. Cada um faz da sua vida aquilo que bem entender. E então, por conta da falta de sujeição, de respeito a uma autoridade que é o marido, ele é a autoridade superior dentro do lar, segundo a Bíblia Sagrada, não é segundo a lei da vara da família não que eu estou falando. Eu estou falando e me dirigindo em especial, através dessa gravação, para todos os cristãos que irão assistir esse vídeo através do meu canal no YouTube e na minha página virtual, a página Chame por Ele, do Pastor Tom Brasil. Sujeição. Sujeição é a palavra de ordem para manter o marido dentro de casa, trabalhando, cuidando da família, se dedicando, envelhecendo ao lado dos filhos e ao lado da primeira esposa. E isso é uma raridade nos dias de hoje, a gente encontrar uma família do qual aquele casal que começaram juntos irão na velhice terminar juntos. Geralmente, a maioria dos homens e das mulheres já estão no terceiro, no quarto, no quinto casamento, no sexto, no sétimo, e assim por diante, por conta da falta de sujeição também. E como nós estamos abordando este assunto aqui nesta gravação, e justamente o texto ele vem focando aqui que todas as mulheres, elas devem prestar obediência aos seus maridos.
A obediência, ela gera bênção. A obediência significa que você reconhece que aquele que está ao seu lado, ele tem o poder dado por Deus para administrar a sua vida, a sua família, os seus filhos, porque ele tem o poder da primogenitura. E a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem, está escrito lá no livro do Gênesis, capítulo número 1, aos versículos a seguir, diz que Deus fez do homem, ele retirou uma costela e fez uma mulher e a entregou ao homem, para que ela fosse uma adjuntora, auxiliadora, não tomasse a frente das coisas. Hoje, uma colocação dessa da qual eu estou fazendo, parece até um preconceito, né? É logo que dizem. Hoje, aquilo que a gente vai impor de ordem, principalmente a respeito das leis divinas e bíblicas, para a sociedade comum, é como se fosse um preconceito, é como se fosse uma discriminação, é como se fosse um ato de machismo. Quando acaba o que eu estou relatando aqui nessa gravação, são as ordens divinas para salvar, quem sabe, a sua família, o seu casamento, que quem sabe está um casamento só de aparência, quem sabe está um casamento de puxa para lá e puxa para cá, um casamento de tormento, um casamento de falsidade, beijos que não têm mais prazer, abraços que não servem mais para